Hoje, então, dando continuidade àquilo que foi começado há 2 terças-feiras, a gente continua falando sobre como nós devemos ser células, como nós devemos buscar ser melhor em célula. Todos esses encontros que nós estamos fazendo aqui, tudo é para o seu crescimento, é para o meu crescimento. E quando eu e você cresce, esta igreja cresce, e quando esta igreja cresce, automaticamente o reino de Deus está sendo melhor formado, o reino de Deus está sendo melhor constituído, o reino de Deus está sendo firmado não só em conhecimentos dos homens, mas pautado em Bíblia, pautado em princípios verdadeiramente que a gente vem aprendendo. Amém? Então hoje a gente vai aprender cinco funções da célula MDA. Significa que a célula só tem 5 funções? Não, a célula tem muitas funções mesmo. Mas hoje a gente vai falar só de 5, talvez as 5 talvez mais relevantes, talvez as 5 que a gente precisa se aplicar de maneira sobrenatural. Amém? Já perceberam porque eu pedi para vocês anotarem 5? Fica a dica. Pode passar, pastor. Está cortado aqui. Então, não a primeira função, mas das 5 funções que a gente vai falar hoje, a primeira que a gente vai falar é sobre evangelismo e integração. É um papel excelentíssimo, a função da nossa célula fazer isso. Então, como eu estou falando com líderes aqui, pessoas que estão buscando a Deus de maneira extraordinária, buscando a Deus e querendo mais de Deus, essa é uma das funções da célula e uma das principais funções da célula. Se a célula não se permite fazer isso, se a célula não está fazendo isso, o evangelismo e a integração, automaticamente a célula vai morrendo e ela não produz o efeito da qual ela foi criada. Basicamente, tudo que a gente vai falar hoje à noite, basicamente ela está pautada em 3 grandes passos. 3 grandes passos. Quais são os passos? Amizade, comunhão, conquista. De que forma isso? Vamos caminhar junto e você vai perceber o quanto importante são esses 3 passos para conquistar não só essas 5 funções, não só para executar essas 5 funções, mas muito mais para você até ser melhor o relacionamento das pessoas com o qual você já existe hoje. Amém? Amizade faz a diferença no evangelismo. Total. Né? Por quê? Por que a amizade faz toda a diferença no evangelismo? Você já viu aquelas pessoas que ficam lá no centro da cidade com a Bíblia e falando que Jesus vai voltar, que nós temos que nos arrepender? Já viu? Algumas sim, outras não. Quem já foi office boy já com certeza. Quem não, mas quem já passou por lá já deve ter percebido. Existem essas pessoas. Tem pessoas que não necessariamente estão lá no centro, mas elas caminham no trem, no ônibus, enfim, elas estão proclamando a palavra do Senhor. E isso é um ministério dela. E não é que não seja ruim, isso seja ruim, mas é que o efeito desta palavra ela é muito menor, né, quando se a gente está falando em integração e amizade. Quando eu sou amigo do Bolívar, amigo, não é aquele amigo que eu estou conquistando ainda para ser da igreja, ele já tem uma amizade com o Bolívar, então fica muito mais fácil, primeiro, para o Bolívar notar as transformações que Deus tem feito na minha vida. É muito mais fácil a minha família perceber o que Deus tem feito na minha vida. Então as amizades já constituídas, valem a pena a gente permanecer. O que acontece? Normalmente quando a gente chega diante de Deus, algumas vezes a gente se separa totalmente de todas as amizades. Às vezes é importante, tem amizades que nos levam para caminhos do mal, e aí é importante durante um período a gente de verdade se afastar dessas pessoas. Mas se a gente já tem Cristo Jesus em nossas vidas como líderes em treinamento, qual é o nosso papel? Resgatar essa pessoa. Então a amizade, olha só como são os efeitos da amizade. A amizade quebra preconceitos e resistências, leva ao conhecimento de Cristo. A amizade é um caminho que Deus usa para atrair homens e mulheres para a salvação. Precisamos ganhar as pessoas primeiro para nós, depois para Jesus. E aqui esse último talvez se eu tivesse anotando, eu anotaria esse, pintava de amarelo, eu ia falar assim, é esse aqui que eu tenho que praticar.
A amizade tem vários efeitos e favor na integração da pessoa que está se achegando a Deus. O pastor Samuel me passou um dado de uma pessoa que esteve aqui no domingo. E qual é o meu papel? Sabe qual é o meu papel a partir de agora? Não é ganhar ele para Jesus, porque ele já reconciliou com Jesus, pela glória de Deus. Mas o meu papel agora é me aproximar dele e oferecer a minha amizade para esse rapaz, a minha amizade para ele, porque ele só vai voltar, ele só vai querer frequentar a minha célula ou a sua célula se ele for o seu amigo. Então, a amizade é a primeira coisa que a gente tem que ganhar. A gente já tem falado isso muitas vezes em outros encontros, em outras reuniões, em outros treinamentos de líderes em treinamento. Isso é sempre bom repetir, porque, como diz o Eibe, a repetição traz a perfeição. Amém? Passa aí, pastora. Segredo da boa integração. Então, a gente está falando de integração, evangelismo, né? Então, quais são os segredos da boa integração? Incluir as pessoas no grupo de afinidade. Isso é o que a gente busca fazer, né? Como igreja, como presbitério. A gente, quando a pessoa chega até nós e fala assim, qual célula que eu devo participar? Primeiro, normalmente a pessoa ela já vem de uma célula. Normalmente a pessoa ela já foi ganha na célula, foi ganha no jantar de Natanaéis, foi ganha num GE, que daqui a pouco a gente vai falar do GE. Ela já está ganha, mas às vezes a pessoa ela é adicionada, não é ela não vem através de uma multiplicação de célula. Ela adicionou, ela chegou até aqui primeiro na igreja. E aí, normalmente o que a gente busca fazer é indicar algumas células, primeiro as que estão perto da casa dela, obviamente, e depois as que têm mais parecidos com elas, porque hoje a gente tem células mais maduras, nós temos células de adolescentes, nós temos células de ancião, a gente não tem. Temos células de jovens. Então, quando eu coloco uma pessoa que tem um contexto pessoal, um dia a dia dela, ela já é uma pessoa casada, ela é uma pessoa com filhos, e eu insiro essa pessoa diante de um contexto. Imagine pegar essa pessoa de um contexto totalmente, ela é casada, tem filhos, e eu coloco essa pessoa diante de um contexto de célula adolescente. O que vai acontecer? Não vai rolar, né? Vai morrer, né? Então, por isso é tão importante inserir a pessoa na célula correta, onde ela vai ser bem integrada, onde ela vai se sentir bem, onde ela vai se sentir amada, onde ela vai poder falar de coisas que, sabe, ela vai poder falar um pouquinho da vida dela, e ela vai poder ouvir coisas das outras pessoas que vão acrescentar na vida dela. Outra coisa, bom segredo, fazer atividades juntos, parte ou toda a célula, né? São os momentos aí de recreação que a gente faz, ir ao cinema junto, comer junto. Comer, os irmãos comem junto, né? Os irmãos comem junto. Falei em comer, os irmãos dá uma alegria, né? Fazer aquele, né, aquela comunhão, é gostoso. Ensinar princípios chaves do Evangelho. Esse é muito importante. Estar junto é muito bom, mas só estar junto com aquela pessoa que acabou de chegar na igreja, sem falar de quem é você em Cristo Jesus, sabe o que acrescentou na vida dela? Nada. Então é importante, quando nós promovermos o que a gente chama de evento ponte, ou eventos de comunhão mesmo, quando a gente está junto com a pessoa, vai ter um momento em que você vai ter que perguntar para ela assim, cara, e aí, como está a tua vida? E aí, você está gostando da célula? Puxa alguma coisa, puxa um fiozinho para que ela comece a se abrir e você possa também falar um pouco da parte de Deus. Porque senão ficou um encontro que você passou como se fosse um encontro secular. Nada acrescentou na vida da pessoa. Colar no novo convertido para encorajá-lo. Eu vejo isso aqui, o Rafa é o maior exemplo, Rafa e Felipe é o maior exemplo de colar. Já viu esses dois? Não se larga, né? Mas glória a Deus, porque esse é o sentido, isso que a gente vem pregando, é isso que a gente vem ministrando, e isso que é, quando a gente vê que isso está acontecendo, a gente fala assim, é isso que eu preciso fazer também. Então, quando chega uma pessoa, eu tenho que
abraçar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ouvir ela, o que ela tem quais são o que ela tem dentro do coração. Porque se ela já chegou até Jesus, é porque ela quer ser também assim como nós, né? Existe um conceito de que todas as pessoas que chegam a Jesus é porque ela tem um problema. Às vezes isso é até verdade. Mas isso não é uma regra. A gente não pode trazer isso como um paradigma. A gente tem que quebrar esse paradigma, porque Jesus, ele age nas suas multiformas. Então, se a pessoa já chegou aqui, ela veio de uma outra igreja, né? Ela só mudou aqui para o bairro, mas quer continuar fazendo parte de um corpo. Se eu não prestar atenção nisso, eu não vou conseguir integrá-la ao corpo. E como que eu posso integrá-la, essa pessoa que está chegando? Ela já é ganha para Jesus, ela já ia em outra igreja, ela resolveu vir visitar aqui. Sabe como que eu faço? Mesma coisa, eu colo, eu entendo, crio amizade, busco entender como que eu posso ajudá-la. Isso cria boa integração, isso cria amizade, isso cria reino, isso cria boas células saudáveis, isso cria céu, isso cria Jesus nas nossas vidas, amém? E outro passo, grande passo para a nossa evangelismo e integração, são os grupos de evangelismo. Eu não sei como estão agindo os outros setores, mas eu vou falar do setor da qual eu faço parte hoje, que é o setor vermelho. Cadê a blusa vermelha? Quem tem vermelho aqui, ó? Vermelho! Boa! Vermelho. Corporativismo. Brincadeira, pastor. Ô bebê, assustei o bebê. O que aconteceu no setor vermelho? Pastor Samuel, com muita revelação do Espírito Santo, né? Já fazendo muito evangelismo, ele trouxe para nós, para a liderança e para todos aqueles que fazem parte do setor vermelho, que a grande chave para que pudéssemos ganhar vidas para Jesus eram os GEs. E muitas, assim, eu fico pensando como que era o GE antes e como é o GE hoje, isso no meu conceito de ver, tá bom? Dos últimos 3 anos que a gente está fazendo bastante célula, o conceito da igreja, eu percebo que o conceito da igreja mudou em termos de GE. Ou antes nós aguardávamos o GE vir até nós. Vir alguém e falar assim: irmão, eu quero receber uma visita na minha casa. Aí nós íamos lá sedentos e fazíamos a célula e amávamos a pessoa, amávamos a família, dávamos tapa na cara do diabo e ganhava a família. Mas era difícil vir o convite. Era difícil aparecer os convites. E agora, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos convidando para fazer GE. Você deu brecha, a gente está na sua casa. Deu brecha, a gente entrou. Cuidado, irmão. Se eu tenho endereço para o setor vermelho, a gente faz visita. A gente tem tanto GE que a gente até falta líder para fazer GE. Falta até líder em treinamento para fazer GE. Porque a gente entendeu o que Deus queria, entendeu o princípio do GE, né? E aí eu fico falando assim, entendendo, poxa, mas isso era sempre o que o pastor falava, o pastor William falava, mas a gente nunca entendia. A gente achava que tinha que antes do GE chegar a nós. Na verdade, nós que temos que provocar o GE. Olha só os benefícios do GE. O que é? Todos sabem o que é GE. Vou só dar uma explicação bem breve. GE é um grupo de evangelismo. Ele é bastante similar à célula, mas ele não tem um contexto, não tem um cronograma, né, exatamente como você vai seguir. Ele tem um tempo bem menor, de 30 a 45 minutos. É bem para você levar a Deus a um tema, a uma família, orar por essa família, ganhar essa família para você, né? Às vezes são pessoas que não vêm para a igreja, às vezes são pessoas que não vão para a célula, mas mesmo assim, nós estamos crendo que Deus tem um propósito sobre aquelas vidas. Qualquer cristão maduro e comprometido com Jesus e com a igreja pode começar um GE. Sim, só consulte sua liderança primeiro. Assim, então, qualquer pessoa, qualquer cristão maduro. O que é um cristão maduro? Já aceitou Jesus, já passou pelo encontro, está indo no trilho, né? Pode iniciar um GE. Claro, com
com a anuência da sua liderança. Peça para a sua liderança ir com você em alguns encontros, se você não se sente bem para fazer. O que não falta aqui é líder para fazer, irmão. Se tem uma casa para entrar, fala aí, Samuel. Aí tá lá. Tamo junto. Os GEs ajudam a criar vínculos de amizade. GEs pode converter-se automaticamente em uma célula. E foi assim que o setor vermelho, em meses, fez assim, ó. Nós tínhamos, eu não lembro quando tínhamos no começo, mas hoje já tínhamos 6. E hoje tem quantos? 10. Foi assim que o setor tem crescido. É assim que Deus nos deu a revelação para dar prosperidade para o setor. Isso tudo, então, tudo isso começou com uma célula na casa de uma pessoa. A célula, a gente colocou o que era uma célula, a pessoa começou a vir para a igreja, passamos por todo o processo do GE. O GE tem aproximadamente 7 encontros, né, com a família, uma vez por semana, no horário em que a família especifica, que ela determina. A gente faz esse encontro. Normalmente a família gosta muito, porque está levando Deus para a casa dela, ela sente paz na vida dela, o diabo rapa fora dali, então ela se sente muito à vontade para dar continuidade a um encontro como esse, através de uma célula. E aí, é isso tudo que a gente vem ministrando para acontecer. Amém? 2. Pastoreio e discipulado. Então, passamos pela uma das primeiras funções. 2, pela segunda função, pastoreio e discipulado. Esta é uma das grandes funções, uma das funções relevantes que uma célula precisa prover. O porquê? Porque se a célula não tiver pastoreio e não tiver discipulado, é uma célula provavelmente sem governo, uma célula provavelmente que Deus não tem ali provido espiritualmente os seus membros, porque os seus membros estão sem governo. Líderes de célula pastoreiam as ovelhas no dia a dia da célula. Discipulado é o coração da célula. O líder discipula até 3 pessoas. Os líderes em treinamento contribuem com a consolidação. Todos na célula devem estar sendo acompanhados. Então, uma coisa que a gente vem sendo muito cobrado como liderança é que todos na célula, todos devem ser acompanhados. O que significa acompanhado não significa que eles têm que ser discipulados, mas eles têm que ser pelo menos consolidados por alguém. Então a gente fez um levantamento aí gigante. Eu sei que a Fê e a Carol perguntou para todos os líderes quem eram as pessoas da célula, quem estava discipulando, quem estava sendo consolidado. Tudo isso porque a gente precisava ter um acompanhamento da igreja. Quem estava sendo acompanhado, quem estava sendo consolidado. Então tem pessoas que ainda não estão, mas logo estarão. Né? Então, como eu faço para alcançar, como que eu faço para ser consolidado? Fica facinho assim para o seu líder, que ele já logo vai te encontrar um consolidador. Como que eu faço para ser discipulado? Entra no trilho de liderança, vem para o Tadel, célula, firme na célula, nova criatura, encontro com Deus, batismo. Tem mais alguma coisa? Não, né? Trilho da liderança. Entra no trilho da liderança, queira muito Jesus, queira estar, se o seu coração grita, clama por transformar vidas, esse é o coração da qual Deus busca em um líder. Amém? Líder não é para vir aqui na frente, líder não é para impor mão, líder isso é uma função do líder que ele tem que fazer, mas o líder de verdade, ele tem que clamar dentro do coração dele, dentro do coração dele tem que estar pulsando vidas, tem que pulsar transformação em pessoas. Amém? 3. Estão anotando? Vou fazer prova depois. Hein? Comunhão. Esse é um grande valor, essa é uma grande função grande função. A grande função realmente da célula é estar em comunhão. E como que a gente pode fazer essa comunhão? Comunhão, eu sei que os irmãos estão aqui, a célula, assim, nossa igreja, a gente está muito top em comunhão, eu tenho visto. Então tem o purê de batatas
7 por 24, o que é 7 por 24? Então o que é purê de batatas? É orar para a pessoa, é querer, é buscá-la. Acabou a pilha desse também. Deixa eu segurar aqui. É buscar a vida dela, é amar a vida dela, é orar por ela, é fazer purê de batatas. E como que eu devo fazer purê de batatas? Não tem tempo para você, não tem um dia certo, não tem uma reunião certa para fazer purê de batatas. Purê de batatas você pode fazer os 7 dias da semana, as 24 horas por dia, você pode encontrar pessoas, você pode prover esses encontros que a gente falou, cinema, comer junto, ir para o parque junto, almoçar, tomar café. Só dei exemplo de comer, né, irmã? Que eu estou com fome. Glória a Deus. Realização de atividades de lazer e recreação, né? Ir para o parque. Eu vejo que tem muitos grupos que jogam futebol junto. Então tem o futebol dos meninos aí que tem sido uma bênção. Isso leva à comunhão, né? Não só da célula, mas de intercélulas. Estímulo de crescimento espiritual uns com os outros. Evangelismo de qualidade juntos. E uma coisa que é muito importante, que a comunhão gera, né? A comunhão gera. Pessoas juntas, automaticamente elas vão gerando, às vezes elas geram alguns atritos por coisas que o inimigo coloca em nossas vidas para que a gente entenda mal, para que a gente faça até coisas inconscientemente, talvez magoe outras pessoas, e faz totalmente parte de uma vida cristã saber pedir perdão para o outro. Então isso faz pedir perdão e liberar perdão também. Então muitas vezes nós estamos sendo vistos, nós como líderes em treinamento, ou se você não é nada, irmão, mas você começou a vir para a igreja, para a tua família, você já virou pastor. Para minha família é assim, eu passei 2 meses na igreja, você vai virar pastor? Assim, glória a Deus, profetizaram a minha vida. Tomei posse. Amém? Então Deus, você tem uma relevância para as pessoas que você anda. Então, saber pedir perdão, saber liberar perdão, até para a sua família, principalmente para a sua família. Não adianta você estar super bem com a gente aqui na igreja, mas com seu pai você não fala, com a tua mãe você vive aos berros, com o seu irmão você tem uma rispinha. Então, saber pedir perdão, saber liberar perdão, faz parte de uma vida em comunhão. E é isso que Deus nos ensina, saber pedir perdão, saber liberar perdão. Amém? E cuidado com a koinonite. Sabe o que é koinonite? Tem a koinonia, não tem a koinonia? Koinonia, todo mundo sabe que é comunhão. O pastor ministrou, foi top. Mas tem a koinonite. Koinonite. Sabe o que é koinonite, pastor? Koinonite é a comunhão que impede a multiplicação. Então, sabe que eu fiquei o pastor Marcos estava comigo lá na Brasil. Nós tínhamos uma comunhão, ele nos entendia. O pastor Marcos chegou até a trocar lâmpada lá em casa, cara. Verdade. Você vê como está a comunhão, nós estávamos muito em comunhão. Aí o pastor Marcos precisou ir embora. Acabou a Célula Brasil. Acabou. O pastor Marcos foi embora. Não, na verdade, não acabou a Célula Brasil. A Célula Brasil ficou mais forte porque nós entendemos o quanto foi precioso a passagem dele por lá, o quanto que ele deixou de legado para nós, o quanto que a gente percebeu, tudo que ele falava para nós, a gente só pôde perceber quando ele não estava mais, porque aí não estava mais ele, e aí pastor isso, e aquilo outro, foi ótimo, e eu mantenho a comunhão com ele, com a Lu, porque eles são pessoas preciosas para mim e para minha esposa, eu amo a vida deles. Mas foi importante para o pastor Marcos e para a Lu irem para a Macedônia? Com certeza, e para o reino de Deus, mais ainda. Porque se eles ficam, não, a gente não vai sair do Brasil não, porque a gente está aqui junto, está lado a lado. Sabe o que ia acontecer com o reino? Não ia acontecer, nós não íamos produzir o que Deus nos chamou a ser, que é vida em outras vidas. Então, o pastor Marcos me ensinou que koinonite não pode acontecer. Amém? Glória a Deus. Pode passar, pastor? 4. Estão anotando aí? 4. Treinamento de líderes. Esse de fato acontece, amados. Eu antes de vir para a igreja Fogo e Glória, eu participei de uma outra igreja, de uma outra denominação, que nós não éramos em célula, não havia célula. Era uma igreja pentecostal, cheia do Espírito Santo, com muito poder, mas não havia célula. Então, basicamente,
Ficavam aqui as pessoas que ministravam, ficavam pastores, presbíteros, ficavam todos sentados aqui, né, nas cadeirinhas e tal. E aí era uma igreja que tinha muitas oportunidades, né? Então vinham os irmãos, cantavam, oravam e tudo mais. Então, mas não provia o ensino, não provia uma manifestação de treinamento dentro do rito da igreja, nem depois disso. Nós fazíamos muita campanha, que era mais ou menos o que a gente faz de GE, né? Fazia muitas campanhas, mas não existia, o pastor não passava o ensinamento dele para aqueles que buscavam a Deus, que entendiam que queriam manifestar transformação em outras vidas. O que acontecia? Não gerava novos líderes. Totalmente diferente daqui. Então hoje, o pastor William, pela graça do Senhor Jesus, entendeu que a igreja está totalmente em várias casas. Então tem muitas igrejas, muitas fogo e glórias acontecendo na quinta-feira, muitas fogo e glórias acontecendo no sábado. Tudo isso porque o pastor William não foi centralizador. Se ele fosse um pastor centralizador, jamais nós teríamos células, porque ele entendeu que o poder de Deus não está sobre somente a vida dele, mas está sobre a minha vida e a sua vida também. E é por isso que você está aqui. Amém? Para que a gente seja melhor. Treinamento de líderes. Então, o que eu preciso para ser líder? Além de tudo, fiel, disponível e ensinável. Se você tem essas características, amado, e você não é líder ainda, não é líder em treinamento, e deseja isso, né? Então, antes de você buscar entender se você quer ou não participar do trilho de liderança, vê se você tem essas qualidades. Vê se isso te faz sentido. Se você tem sido fiel, se você acredita que pode ser disponível para o reino, se você é uma pessoa ensinável. Porque isso basta para você ser um grande homem ou mulher de Deus na sua célula. Amém? Discipulado 1 a 1, no contexto de célula, tem sido o segredo principal para gerar líderes fortes, pois permite preparar, treinar e equipar. Então eu tenho visto a vida da Fê, né? A Fê começou como líder em treinamento, passou por líder, hoje é uma grande supervisora, né? Assim, eu amo a vida dela, eu oro por ela, e tudo isso, sabe por que tudo isso aconteceu na vida dela? Porque ela se permitiu ensinar, ela se permitiu ser cuidada, ela se permitiu que o Espírito Santo fosse na vida dela, e ela tem feito de forma extraordinária a obra do Senhor Jesus. Amém? Pode passar, pastor. 5. Crescimento e multiplicação. Esse, com certeza, é uma das funções da célula. Porque se isso não acontecer, automaticamente a gente não vai estar fazendo o papel de célula. Olha só que incrível. O princípio da multiplicação é uma das leis fundamentais do universo. Galáxias, animais, plantas, tudo se multiplica. Tudo se multiplica. Tudo se multiplica. Tudo que Deus fez se multiplica. Que incrível. O primeiro mandamento de Deus ao homem era: ide e multiplicai. Então pensa, amado, pensa se Deus não quer que você multiplique. Pensa se Deus não quer que você cresça como um cristão forte na sua célula. Há custos envolvidos na multiplicação, mais trabalho, mais problema, porém, mais frutos, mais retorno, mais alegria. Eu tenho certeza, se você parar para conversar com o pastor, ou até com o Samuel, como éramos como célula antes, como era a igreja antes de ser célula, você pode ter certeza que como igreja, o pastor era muito menos exigido. Como igreja, como pastor, ele é muito menos, não espiritualmente, mas em termos de trabalho com pessoas. Quando a gente começou com células, pode ter certeza, o trabalho que ele foi exigido, e é por isso que ele está aqui em tempo integral, glória a Deus, né? É porque ele foi muito exigido do cuidado de pessoas. Porque isso dá trabalho, dá muito trabalho. A Fê está aqui o dia inteiro, a Carol está aqui o dia inteiro. Sabe o quanto dá trabalho cuidar de uma igreja viva, que pulsa, que está cada hora borbulhando de novas coisas. Isso dá muito trabalho, mas dá muito fruto, dá muito certo. E é por isso que eu e você estamos aqui. Pode passar, pastor.
Para multiplicar, eu aprendi com o Samuel. Primeira coisa que Samuel primeiro encontro eu e o Samuel como supervisor. Primeira linha da reunião. Varão, qual é o objetivo, qual é a meta de multiplicação da sua célula? Eu quero 3 metas da tua célula, 3. Eu quero uma muito agressiva, uma mais agressiva ainda, e outra tipo um milagre. E a gente vai orar. Samuel é um cara que tem me impulsionado muito em fé. Muito em fé mesmo. Ele tem me feito acreditar muito mais no que Deus pode fazer na minha vida. Todas as células precisam ter um alvo. Esse é um alvo que não é o líder de célula que cria sozinho, mas é um alvo criado pela célula, é um alvo que todos devem estar sabendo. Todos precisam saber que existe um alvo. Todos precisam saber que, por exemplo, nossa multiplicação vai acontecer em 30 de novembro. Põe um dia lá, 30 de novembro de 2016. Nossa multiplicação vai acontecer 30 de novembro de 2016. Quando existe data e compromisso de toda a célula, e não é um compromisso só do líder, automaticamente não é só o líder que vai trabalhar. Isso foi um erro muito grande que eu cometi por um tempo no Brasil. Eu tinha uma meta, falava para o pastor, minha meta é tal. Sabe o que acontecia? Nada. Porque eu não publicava e não tornava isso público e não fazia com que a célula inteira soubesse que esse não é um compromisso do líder, mas é um compromisso da célula. Quando a célula se sente participante do planejamento, quando a célula se sente participante do que vai acontecer, quais vão ser os próximos passos, quem vai ser o próximo líder, quem vai ministrar na próxima célula, tudo isso, a célula gosta de participar. E quando a célula se torna mais participante, ela torna-se integrada, automaticamente ela corre pelo percurso do qual ela nasceu, que é para ser multiplicada. Alvo não são sonhos mirabolantes, calçados numa fé otimista humana, sem base na palavra de Deus. Alvos são possibilidades reais de conquistas ainda não conhecidas, traçando um mapa ousado e seguro de como chegar lá. Isso está no seu livro, esse livrinho aqui, ó. São palavras do Eibe, tá bom? Se você não tem esse livro, compra esse livro, muito bom. 3 alvos bem claros que todo líder deve fixar em sua célula: ter uma data pré-definida para a multiplicação, garantir que todos estejam sendo cuidados, ter uma reunião de oração regular na célula. Você pode ter sei lá quantos alvos, você pode ter lá muitas metas, você pode ter 10 metas, 15 metas, 20 metas. A meta é da célula, não é do seu supervisor, do pastor. A meta é sua. Mas se colocou meta na mão, meta tem que cumprir. Meta tem que cumprir. Então, se você colocou um alvo, busque cumprir, busque avaliar o quanto você já caminhou para essa meta, busque conversar com essa reunião que tem de oração aqui, busque conversar, e aí, amado, o que a gente precisa fazer para mais evangelismo, orar mais, convidar mais pessoas, o que a gente precisa fazer junto para conseguir alcançar aquilo que Deus quer de nós como célula. Amém? Quem anotou 5 coisas? 10 pessoas, tem 50 aqui, vocês não anotaram. Vamos fazer assim, todo mundo ergue a mão. Quem anotou 5 faz assim, mão aberta. Quem não anotou, faz assim, com mão fechada. Muita gente anotou, estava com preguiça de levantar a mão. Glória a Deus. Parabéns para você. Eu creio que Deus possa ministrar, continuar ministrando um pouco desses recursos para você. Amém? Glória a Deus.